Graças e paz, irmãos. Louvado seja Deus. Eu, mais uma vez, me sinto muito honrado e feliz por estar aqui com vocês. Eu peço aos irmãos que abram a palavra de Deus na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 8. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, do verso 1 ao 8. Todos encontraram? Eu vou ler a palavra de Deus, os irmãos acompanhem com fé, com temor, o que diz a palavra do Senhor. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer ser oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Pai de amor, Deus de toda graça, é com temor e tremor, Senhor Deus, que nós nos achegamos diante da Tua palavra e pedimos a Tua misericórdia sobre nós. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor use nossas vidas para falar ao Teu povo, que o Senhor use a nossa boca para falar a verdade. Meu Deus, e também faça um milagre nos nossos corações para que possamos compreender aquilo que o Senhor tem para nos dizer essa noite. Que o Teu Santo Espírito esteja atuando em cada coração aqui nesta noite. E que Ele possa, Senhor Deus, nos trazer as Tuas revelações vindas diretos da Tua palavra. É no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que há de vir e julgar os vivos e mortos, que nós oramos. Amém. Irmãos, o texto que nós lemos, ele fala de firmeza, fala de perseverança, fala de zelo. E como ilustração, eu gostaria de contar um pouco aqui a história, um pedacinho da história de um homem de Deus chamado John Bunyan. Ele viveu no período muito conturbado na Inglaterra, em 1660, durante o reinado de Carlos II. E nesse período, a igreja ela ganhou status de Estado. Era uma igreja estatal. E ela pôs fim à liberdade de culto que eles haviam desfrutado tempos anteriores, décadas anteriores. E em 1662, através do famoso ato de conformidade, mais ou menos 2.000 ministros, pastores, que eram puritanos, e não conformistas, eles foram proibidos de pregar o evangelho na Inglaterra. Proibidos. Eles tiveram as suas igrejas fechadas, eles foram retirados dos púlpitos e foram proibidos de pregar a palavra de Deus naquele país. Nesse contexto viveu John Bunyan. Ele era um não conformista, ele não concordava com essa atuação da igreja estatal, a igreja anglicana. E ele pagou muito caro por isso. O John Bunyan ele é conhecido pelo livro Peregrino, que acho que a maioria dos irmãos já viram ou já assistiram o filme.
Ele ficou famoso pelo esse livro, mas ele sofreu bastante nesse período. Ele se recusou a parar de pregar. Ele preferiu encarar o cárcere, a prisão, a parar de pregar o evangelho. Então, ele ficou preso, somando todos os anos que ele foi preso, nós podemos somar o tempo de 12 anos. 12 anos encarcerado, longe da esposa, longe dos filhos, porque ele se recusou a pregar o evangelho. E é interessante que durante o julgamento dele, ele defendeu o seu direito de pregar. Diante do juiz ele citou 1 Pedro 4, 10 e 11, que diz que Deus nos chama para pregar, sermos dispenseiros da multiforme graça de Deus. E ele ainda diz, se alguém fale conforme os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Cristo Jesus, a quem pertence a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Ele se defendeu citando a Escritura, dizendo que a Escritura o autoriza a pregar o Evangelho, e não seria uma igreja dominada por um rei, pelo Estado, que iria decretar o fim da pregação. O Bunyan, como resultado, ele foi encarcerado, mas em cada oportunidade de sair da prisão, ele prometia que voltaria a pregar. Ele não se dobrou. Seus dias de prisão foram difíceis e dolorosos. Ele sabia que podia morrer a qualquer momento. Ele estava afastado da sua família, dos seus filhos, tinha privações. Ele sabia que a sua esposa e seus filhos padeciam necessidades básicas, e mesmo assim ele se manteve firme. Todavia, a firmeza dele vinha do Senhor, vinha do Espírito Santo de Deus na vida dele, e ele nos deu esse grande exemplo de um homem que preferia as agruras e as dificuldades do cárcere e da prisão a se dobrar diante de um governo corrupto que queria impedir a pregação do Evangelho. O texto, meus irmãos, que nós lemos, de 2 Timóteo 4, ele nos fala sobre isso. Ele nos mostra que nós, como cristãos, devemos ter firmeza de fé. Devemos estar dispostos a servir a Cristo em todas as circunstâncias. Então, esse texto que lemos, ele é relevante para os nossos dias. Ele é extremamente relevante, porque o verdadeiro Evangelho, assim como estava sob ataque na época de Paulo e de Timóteo, assim como estava sob ataque na época de John Bunyan, ele também está sob ataque nos dias de hoje. Por isso, essa palavra ela é tão atual para nós, Igreja de Cristo. Essas orientações que Paulo dá para Timóteo. Constatamos também em nossos dias uma verdadeira enxurrada de heresias e desvios doutrinários. A sã doutrina ela tem sido atacada constantemente por falsos mestres, falsos profetas e falsos apóstolos. Isso nas igrejas brasileiras. Provavelmente, meus irmãos, você tem um parente, tem um conhecido que faz parte de tais igrejas que pregam um evangelho falso, um evangelho diluído, um evangelho que não condiz com as Escrituras. Lamentavelmente, nós temos presenciado a proliferação de falsos profetas nos nossos dias na igreja brasileira. E geralmente, esses falsos profetas, eles focam no sucesso financeiro, na prosperidade, eles vão focar justamente naquilo que a maioria das pessoas querem. Elas querem ser bem-sucedidas, então eles vão pregar aquilo que as pessoas querem ouvir. E essas igrejas estão cheias, lotadas. E esses homens têm construído verdadeiros impérios com o dinheiro dos fiéis. Porque o negócio é dinheiro. E isso nós estamos vendo nos nossos dias, meus irmãos. Infelizmente, nós temos visto pregadores inescrupulosos usarem indignamente o nome de Jesus Cristo, porque eles falam em nome de Jesus. Eles falam no nome do Senhor, para enganar as multidões. Sem qualquer temor, sem qualquer temor de Deus, eles distorcem a palavra, anunciam o evangelho corrompido
e estimulam a ganância do povo, arrebanhando milhares de pessoas. O escritor Paulo Romero, ele é pastor da Igreja Cristã da Trindade, e também um apologeta, ele afirmou numa entrevista o seguinte: se você quiser que sua igreja cresça no Brasil, você tem que fazer duas coisas. Primeiro, ser picareta, e segundo, ensinar heresias. Se você fizer isso, a igreja vai encher. Ele fala num tom irônico e até engraçado, mas ele está falando sério. Porque essa receita, ela tem funcionado no Brasil. Porque o povo desconhece o quê? A sã doutrina, desconhece a verdade, desconhece a palavra de Deus. Por tudo isso, irmãos, a ordem do apóstolo Paulo para Timóteo é: pregue o evangelho genuíno. Pregue a palavra. Pregue a palavra. E é tão necessário e urgente em nossos dias, como também era nos dias de Paulo. Nos dias de Paulo tinha vários falsos profetas. Ele fala de um Alexandre aqui, o latoeiro, que lhe causou muitos males. Ele fala de vários outros homens que eram falsos, mas estavam no meio da igreja, estavam no meio do povo de Deus. Essa é a dificuldade, porque o falso ele está no meio do verdadeiro. E como nós vamos identificar? Através da palavra de Deus. Então nós precisamos anunciar com zelo e sobriedade o verdadeiro evangelho. Precisamos anunciar o verdadeiro evangelho da salvação mediante a graça em Jesus Cristo, nosso Senhor. E assim nós vamos denunciar os erros e heresias que se espalham em nosso país e que tanto desonra o nosso Senhor. Então, eu convido os irmãos a olharem o verso 1 e o verso 8 e aprendermos aqui a primeira lição que nós temos. A primeira lição é o seguinte: devemos estar ciente, a igreja de Poá deve estar ciente que haverá um grande julgamento. Jesus, o Senhor, Ele vai julgar cada um segundo as suas obras. Veja o verso 1. Paulo, ele tratando com tanta seriedade essas instruções que ele vai dar para Timóteo, uma vez que essa é considerada a última carta de Paulo, ele estava preso, ele sabia que iria morrer em breve, né? Nós vemos aí no verso 6, ele fala que já está sendo oferecido por libação e o tempo da partida é chegado. Ele já sabia que provavelmente em breve ele iria morrer. Então ele escreve essa, que é a sua última carta, para um amigo, para um pastor, para um filho na fé. Então ele, sabendo da seriedade, ele diz assim no verso 1: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Paulo fala para Timóteo: Timóteo, eu te conjuro no nome de Deus, no nome de Cristo, que vai julgar cada um de nós, segundo as nossas obras, segundo tudo aquilo que fizermos. E no verso 8, ele fala que uma coroa da justiça lhe está aguardada pelo Senhor, o reto juiz, aquele que vai julgar cada pessoa. Ele vai julgar com justiça e com retidão. Ele é o reto juiz. E Paulo está descansando em Deus, porque ele está com a sua consciência tranquila. Então ele pode encarar o juiz, o juiz de todos os juízes. Então a primeira coisa, haverá um grande julgamento, meus irmãos. Todos serão julgados por Cristo. É o que Paulo fala em Romanos 2, versos 6 e 8. Ele fala que Deus há de julgar cada um segundo as suas obras, aquilo que tiver feito de bom e aquilo que tiver feito de mal. Então, nesse primeiro versículo, o apóstolo Paulo ele faz uma importante exortação a Timóteo. Uma importante exortação. Ele se dirige ao jovem e fala assim: Deus e Cristo há de julgar os vivos e os mortos. Ou seja, ele diz para Timóteo que inevitavelmente ele terá de prestar contas do seu trabalho pastoral, do seu trabalho ministerial. Timóteo, você vai ter que prestar contas ao Senhor Jesus por tudo aquilo que você tem feito para Ele no reino de Deus.
E isso vai acontecer quando? Paulo diz que vai acontecer por ocasião da vinda do Senhor Jesus. Quando ele voltar, quando ele estabelecer de fato o seu reino, como ele diz no verso 1, julgará vivos e mortos pela manifestação e pelo seu reino. Essa manifestação é o retorno glorioso do Senhor. Quando ele virá e fará nova todas as coisas, vai ser o juízo final, vai ser o estabelecimento de uma nova ordem, novos céus e nova terra. A segunda vinda do Senhor. Então nessa ocasião, ele vai julgar cada um de nós que aqui estamos. E todos aqueles que passaram antes de nós. Então Timóteo deveria estar ciente disso. Comentando esse versículo, irmãos, o pastor, João Calvino, pastoreou em Genebra, conhecido nosso, ele diz assim: a razão por que Paulo faz essa especial menção do juízo de Cristo consiste em que ele requererá de nós, que somos seus representantes, a mais estrita conta de nossas falhas no ministério. A mais estrita conta de nossas falhas no ministério. Entendemos que há uma obrigatoriedade na proclamação do Evangelho. Há uma obrigatoriedade da parte de Deus. O apóstolo Paulo diz assim em 1 Coríntios 9,16: se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Paulo sabia da responsabilidade que ele tinha e da sua obrigação. Então, é importante frisar, irmãos, que esse dever de pregar o Evangelho não cai somente sobre os ombros dos pastores, dos missionários, das missionárias, dos evangelistas, porque nós podemos pensar, então eu estou livre dessa obrigação. Não é isso que a Bíblia ensina. De fato, há um chamado específico, uma vocação que Deus dá, porque Efésios 4 diz que Deus deu uns para pastores, outro para mestres, evangelistas e tal. Então existe o dom específico, a vocação. Porém, a palavra de Deus, lá na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse chamado é geral. É a igreja que é povo santo, é a igreja que é sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então Pedro fala, vocês foram chamados por Deus para proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. Então, tem um chamado específico sobre os pastores, mestres, evangelistas e missionários, porém, há um chamado geral para cada um dos cristãos. Você tem sobre os seus ombros também a obrigação e o dever de falar do Evangelho para as pessoas. Esse chamado é geral para todos nós. Então, uma aplicação para as nossas vidas. Meus irmãos, se você é cristão de verdade, prega o Evangelho. Prega o Evangelho. Se você tem o chamado de proclamar a mensagem do Senhor, não se vergonhe, não cale a sua boca, mas fale da graça do Senhor, porque você será julgado por Ele. Todos nós seremos. Todos nós seremos. Outra característica do julgamento de Deus são as recompensas e os galardões que Ele dará aos seus servos por proclamar. Simplesmente por ser fiel no seu ministério. No verso 7 e 8, nós vemos Paulo, após afirmar que combateu o bom combate, terminou a carreira e guardou a fé, ele descansar na certeza de que receberia uma recompensa. Veja o verso 7, o verso 8. Ele fala, já agora a coroa da justiça me está guardada. A coroa da justiça me está guardada. E ele fala, não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Haverá recompensas, a Bíblia fala de recompensas. Ela fala de galardões. Então, nós não podemos imaginar também que
essas recompensas sugira aqui algum mérito próprio. Eu tenho um mérito, eu fui um servo fiel, preguei o evangelho. Não, você não tem mérito diante de Deus. Nós não temos méritos diante do Senhor. Ele não nos deve nada. Ele não nos deve nada. Então, como nós devemos entender isso? Mais uma vez o Calvino nos ajuda a compreender essa relação do trabalho cristão com a recompensa, com o galardão. Ele fala assim: não se segue, porém, que só porque Deus justamente nos deu o que Ele quis dar, Ele nos deva alguma coisa, porquanto Ele é justo mesmo em seus atos de graça imerecida. Ou seja, Deus tem prazer em te dar. Deus tem prazer em te recompensar pelo seu serviço. Não porque você merece, mas porque Ele é bom, mas porque Ele é misericordioso, porque Ele é justo. Simplesmente por isso. Em outras palavras, Deus é generoso e Ele acrescenta suas dádivas a nós. Deus é bom, irmãos. Então Ele nos recompensa até mesmo por aquilo que nós somos obrigados a fazer. No segundo ponto, irmãos, nós vemos que existe uma série de exigências no trabalho ministerial específico, no trabalho cristão, no trabalho da igreja. Do verso 2 ao verso 5, o apóstolo Paulo ele vai destacar alguns imperativos para Timóteo. Vejam aí, ele diz para Timóteo primeiro, pregue. Pregue. Ele fala no verso 2, pregue a palavra. Pregue a palavra, Timóteo. Timóteo deveria possuir coragem e persistência na proclamação do evangelho. Ele não deveria se intimidar com os falsos mestres. Então isso exigiria dele coragem para proclamar a verdade. Fala, Timóteo, prega a palavra. Não se envergonhe, não se intimide. Em outra ocasião ele fala, ninguém despreza a tua mocidade, não é porque você é jovem que você deve se calar, mas prega a verdade, prega a palavra. Então ele deveria acatar essa orientação do apóstolo e pregar a palavra de Deus. Não devia se intimidar com as adversidades ou se acomodar com a situação, que foi o que o John Bunyan fez. Ele não se intimidou, ele não se acovardou, mas ele pregou a palavra. Segunda coisa que Paulo fala para Timóteo, ele fala, corrige. Olha que interessante, irmãos. Prega a palavra, insta quer ser oportuno, quer não, corrige. Timóteo, ele deveria fazer o papel de um mestre. Alguém que domina a palavra e que está apto a corrigir o erro. Em tempos de heresias, Timóteo deveria corrigir os erros doutrinários e procurar convencer aqueles que estão debaixo do erro. Meus irmãos, existe a verdade e existe o erro. As escrituras são claras quando diz que existe somente um caminho. Que a palavra de Deus ela não pode se contradizer. Então, Paulo fala, corrige. Se existe o erro, você deve corrigir. Você deve se esmerar em conhecer a palavra para corrigir aqueles que estão no erro, debaixo do erro. Terceira coisa, ele fala, repreende. Aqui já é outra atitude que Timóteo deveria fazer. Deveria repreender. Durante a correção, muitas vezes, se faz necessário uma atitude mais severa, uma atitude mais rígida por parte do pastor, por parte daquele que está sob autoridade, debaixo da autoridade de Deus. Então ele deveria também ser firme. Ele não poderia deixar acontecer todas as coisas na igreja, ele ficar calado, ele deveria ser firme em alguns momentos, ele deveria repreender. E por último, no quarto, ele também deveria exortar. É diferente de repreender. Enquanto repreender, você tem que ser mais duro, mais severo. Na exortação, é algo mais paternal. É algo mais... Segundo o próprio Hendrickson, ele diz que na admoestação, na exortação, é uma coisa mais paterna, mais terna.
tal como a orientação que Paulo dá a Timóteo, na primeira carta, no capítulo 5, ele fala assim: Timóteo, você não deve repreender o homem idoso, mas trata ele como seu pai. Não repreenda o homem idoso, antes o exorta como a pai, aos moços como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, com toda a pureza. Aqui é uma exortação. Ele deveria saber o tempo de exortar, o tempo de admoestar, de repreender, de corrigir. Então, entendemos, irmãos, que há inúmeras exigências no trabalho ministerial. O Timóteo, ele deveria ser sóbrio e fazer todo o trabalho fundamentado na palavra de Deus. Ele não poderia inventar algo da cabeça dele, falar assim: isso aqui vai dar certo, eu vou aplicar essa estratégia aqui na igreja. Ele não tinha essa autorização. Mas Paulo fala, pregue a palavra. A palavra. Então ele deveria ser sóbrio, fundamentado na sã doutrina, na reta doutrina, e ele deveria também ser extremamente zeloso nas suas atividades. Zelo. Precisamos, irmãos, de uma igreja zelosa da sã doutrina. Uma igreja que preza pela sã doutrina. Não tenha medo, meus irmãos, ou vergonha de pregar o evangelho. Seja paciente com os irmãos, quando você vê que eles estão errando. Nós aprendemos isso aqui. Devemos ser pacientes com os irmãos, devemos estudar a sã doutrina para conhecer, você conhecer com profundidade para você ensinar para os irmãos, e devemos também ser pacientes, ser perseverantes na palavra, na doutrina. Ainda vemos no terceiro momento aqui, uma terceira lição, que Paulo diz que haverá resistência e rejeição, não somente à mensagem, mas também ao mensageiro. Então, quando você for pregar o evangelho, talvez você seja rejeitado. É bem possível que você seja rejeitado. Então Paulo ele já prepara Timóteo dizendo no verso 3: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Paulo já havia alertado Timóteo: você vai ser rejeitado, a mensagem da verdade vai causar incômodo nos ouvidos de muitos. A verdade incomoda. Então, nesse ponto nós vemos o apóstolo deixar Timóteo bem ciente de que haveria uma oposição à mensagem e ao mensageiro. Porque eles não vão somente rejeitar a mensagem que vem de Deus, vão rejeitar também aquele que está pregando. E não somente, apenas a mensagem, mas também ao mensageiro. E essas pessoas rejeitariam a sã doutrina. Eu não quero ouvir doutrina. E meus irmãos, pasmem, isso não está muito longe de nós. Recentemente, no ano passado, eu fui numa conferência reformada. Tinha vários pastores presbiterianos. E um deles chegou a dizer, numa roda de debate, de conversa, do microfone, que na igreja dele ele estava com estratégia lá, que estava crescendo, que Deus estava dando muitas pessoas, estava enviando muitas pessoas para lá, e a estratégia que ele usou foi tirar a reunião de doutrina da quarta-feira e fazer culto de descarrego. Pastor presbiteriano. Então, não está longe de nós. Não está longe de nós. Então, é a mesma coisa que na quarta-feira tem reunião de doutrina, de oração. Aí você vem aqui e tem um culto de descarrego. Que identidade reformada é essa? Então, as coisas iriam acontecer de forma difícil para Timóteo. Paulo não está prometendo para ele
maravilhas, flores no ministério. Nada disso. Paulo está falando, vão te rejeitar, vão rejeitar a mensagem, as pessoas vão ser gananciosas, vão querer se cercar de mestres que falem apenas aquilo que elas querem ouvir. Elas não estão interessadas em doutrina, na sã doutrina. Então, o peso da verdade, ele incomoda. Incomoda. Uma vez que eles vão se cercar dos mestres que vão falar aquilo que eles querem ouvir. Não devemos ficar espantados com isso, irmãos, porque sempre foi assim nas Escrituras. Sempre foi assim. Se você fizer uma análise das Escrituras Sagradas, nós vamos ver alguns exemplos. Jeremias, quando ele estava pregando a palavra de Deus, falando que os babilônios iriam dominar Judá, que iriam levar o povo para o cativeiro. Sabe qual foi a reação do povo? Prendeu ele e espancou ele. Rejeitaram a mensagem e o mensageiro. Rejeitaram o profeta. Está lá em Jeremias 26, no versos 7 e 8. Ele foi ameaçado de morte. Cala sua boca, senão nós vamos te matar. Essa foi a resposta para o profeta de Deus, Jeremias. O próprio Senhor Jesus foi rejeitado. Jesus, o Cristo, Filho de Deus. João diz, lá no capítulo 1 do seu Evangelho, verso 11, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Rejeição. Eles não receberam o Cristo. E os próprios apóstolos também provaram isso. Paulo, quando pregou lá em Atenas, no Areópago, o texto diz que muitos atenienses, depois de ouvir Paulo, começaram a zombar dele. Começaram a zombar, a tirar sarro da cara do apóstolo. Rejeitando a palavra e o mensageiro. O próprio Pedro e João, eles foram intimidados ou intimados pelos fariseus, pelos sacerdotes, para não falar em nome de Jesus mais. Eles foram proibidos de falar. Mas aí Pedro diz, importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós vamos continuar falando do Evangelho. Então a resistência no mundo hostil, caído, dominado por Satanás, é normal. Então nós somos chamados a ir para o mundo, a ser luz nesse mundo de trevas, saber que vai ter resistência, que vai ter oposição, que vai ter confrontos, e nós devemos ir. Uma ovelha para o matadouro, né? Mas a palavra de Deus é para você ir. É para você se encher de coragem, se encher de fé, se encher do Espírito e pregar o Evangelho com ousadia. Dar testemunho de Cristo nessa terra. Ser sal da terra e luz do mundo. Esse é o nosso dever, irmãos. É por isso que Paulo está, um pastor experiente, que já está no final do seu ministério, que já fez a sua parte, ele diz que já combateu o bom combate, já terminou a carreira, já guardou a fé, e agora ele está falando para um jovem, fala, Timóteo, prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, faz o trabalho de um evangelista. Não temas, não se intimide. Irmãos, precisamos ter ousadia. Ousadia. Isso tem faltado em nossos dias. Ousadia para falar do Evangelho de Cristo. Agora, saiba de uma coisa, irmãos. Você não vai agradar muita gente. Tenha essa certeza. Você não vai agradar as pessoas quando você pregar o Evangelho. Mas procure ser fiel a Deus. Seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus, seja firme na entrega da mensagem, honre a Cristo e não negocie a palavra. Não negocie o Evangelho. Jamais negocie a verdade de Deus. Ah, mas eu penso diferente. Eu acho que o Evangelho não é tão radical assim. Nós podemos fazer algumas concessões. Não. Não negocie o Evangelho. A Bíblia nos chama para sermos firmes. O Senhor nos chama para sermos firmes, zelosos, perseverantes na sua palavra.
Vemos em nossos dias, irmãos, infelizmente, heresias, falsos mestres, falsos profetas proliferarem, ganharem espaço na mídia, ganharem espaço nos centros, nos principais centros, proliferando. Estamos cercados de falsos mestres e falsas igrejas que pregam um evangelho estranho às Escrituras, que não condiz com a palavra. São nocivos à fé. Como eu disse, a teologia da prosperidade, ela ensina que o cristão necessariamente ele deve ser rico. E se ele não for, se ele for pobre, ele está sob maldição. Isso é uma heresia. Isso uma interpretação totalmente errada do que a Bíblia fala sobre prosperidade, do que a Bíblia fala sobre pobreza. Então as igrejas, elas têm o foco nesse tipo de evangelho, porque atrai as pessoas querem ser bem-sucedidas, elas estão se cercando de mestres, como Paulo está falando aqui. Elas não querem saber da sã doutrina. Então eles exigem dos fiéis altas quantias de dinheiro para que consigam comprar a bênção de Deus. Porque se você não fizer o voto, se você não fizer a campanha, se você não der o dinheiro, você não vai ser abençoado. Isso é barganha com Deus, é extorsão. Então, devemos rejeitar esse falso evangelho e nos firmar na sã doutrina. É extremamente necessário que o pregador seja criterioso, que aquele que proclama o evangelho seja sóbrio, que saiba discernir o erro da verdade, que denuncie o erro. Nós não podemos nos calar. É falta de ética. É falta de ética? Se você ler a carta de Timóteo, Paulo vai citar nomes. Ele vai dar nomes para aqueles que prejudicaram o evangelho. Ele fala aqui no verso 14, veja o verso 14 do capítulo 4. Ele fala assim: Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Ele cita o nome desse falso irmão ficou registrado nas Escrituras como alguém que causou muitos prejuízos ao ministério do apóstolo Paulo. Ele vai falar de um Fileto também, que também causou muitos males para ele. Então, meus irmãos, devemos denunciar o erro, devemos levantar a bandeira da verdade, não podemos negociar de forma alguma aquilo que o Senhor tem nos dado. Por fim, nós temos aí uma última lição que nós aprendemos nesse texto, que é o zelo do apóstolo Paulo é um exemplo para os pregadores. O zelo de Paulo é um exemplo para nós, que devemos falar do Evangelho de Jesus. Versos 6 e 7. Paulo diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Paulo, ele não é daqueles mestres que falam assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Paulo não é assim. Mas ele está falando: Timóteo, olha para mim e sede meu imitador. Porque eu completei a carreira, eu guardei a fé, eu encerrei, eu combati o bom combate. Agora é com você. É como se Paulo estivesse passando o bastão para Timóteo aqui. Ele, depois de dar toda a orientação para o jovem pastor, ele pega e fala: quanto a mim, eu estou já indo embora. O tempo da minha partida é chegado, porque eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Paulo está dando o exemplo dele para Timóteo. O exemplo de um homem fiel, de alguém que foi até o fim, que perseverou, que deu sua vida pelo Evangelho. Esse é o exemplo que nós precisamos ter. O exemplo de Paulo. Ele demonstrava todo o seu ensinamento com o exemplo da sua própria vida. Porque você pode pregar o Evangelho com sabedoria, com sã doutrina, um Evangelho correto. Mas se sua vida não
condizer com aquilo que você fala, ele vai ter pouco efeito, vai ter pouco valor para aqueles que ouvem. Então nós não podemos desassociar a doutrina da vida prática. Nós devemos, assim como o Tiago fala, né? A fé sem obra é morta. A fé sem obra é morta. Então você deve falar do Evangelho, mas deve viver o Evangelho. Praticar aquilo que você prega. Porque senão nós seremos como os fariseus hipócritas, que Jesus condenou eles. Jesus falou, guarde do fermento dos fariseus, porque eles ensinam e não fazem. Nós devemos o contrário, falar do Evangelho e viver aquilo que anunciamos. Então Paulo demonstrava com a sua vida aquilo que ele pregava. E isso tornava a sua argumentação mais pesada, mais legítima. Porque uma coisa é você ouvir um pregador iniciante falar do Evangelho, mas outra coisa é você ouvir um pastor experimentado. E aí quando você lê os sofrimentos de Paulo por causa do Evangelho, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, você fala, esse homem tem o meu respeito. Ele mesmo diz, ninguém me julgue nada, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. E aí ele começa a falar dos seus sofrimentos, que ele foi chicoteado, que ele foi apedrejado, que ele passou por naufrágios, que ele passou perigos entre falsos irmãos, que ele gastou a sua vida pelo Evangelho. Então é um homem que tem autoridade para falar isso. É alguém que nós devemos olhar e falar, esse homem eu devo ouvir, eu devo mirar nele, eu devo imitá-lo. Porque ele era legítimo e a sua argumentação era pesada pelo seu exemplo. Timóteo havia visto de perto o zelo de Paulo. Desde a segunda viagem missionária do apóstolo, ele pegou Timóteo e carregou consigo. E Timóteo então viu de perto o que Paulo sofreu pelo Evangelho, a sua dedicação, a sua firmeza, o seu zelo. E mesmo preso, irmãos, esse homem, Paulo, o apóstolo, diante da iminente morte, ele estava com a sua consciência tranquila. Isso é interessante. Ele estava preso, sem liberdade, preso por pregar o Evangelho, né? Sabia que ia ser morto, mas a sua consciência estava tranquila em Cristo Jesus. Porque ele sabia que a coroa da justiça estava guardada para ele. E que o Senhor, que é reto e juiz, iria julgá-lo, iria recompensá-lo por tudo aquilo que ele havia feito. Paulo havia trabalhado com dignidade e esmero para o Senhor. Ele afirma que combateu o bom combate como um bom soldado de Cristo. Ele foi fiel até a morte e Timóteo deveria almejar igualmente a mesma bravura, o mesmo zelo que Paulo tinha. Você tem sido zeloso para com o Senhor? Você tem se esmerado para fazer o melhor para o Senhor? Sonde o teu coração nessa noite, meus irmãos, e veja como você tem trabalhado para o Senhor Jesus. Paulo também dá um exemplo. Ele é exemplo porque completou a carreira. Mesmo com todas as adversidades, ele não desistiu. Não desistiu no meio do caminho ou se apostatou da fé. Quantos têm abandonado a fé? Na primeira luta, na primeira dificuldade, abandona, termina a carreira ali. Agora, nós somos chamados para perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo, diz a palavra de Deus. Então Paulo ele não apostatou de forma alguma da fé, mas ele segurou firme e foi até o fim, falando de Cristo, morreu por Cristo, e essa hora ele está com o Senhor. O apóstolo ele é exemplo de perseverança e resiliência. Ele foi até o final, cumprindo o que o Senhor Jesus o comissionou para fazer. E lembre-se que Paulo era um perseguidor da igreja. Ele detestava os crentes, ele perseguia, maltratava,
ele participou da morte de Estevão, que era um servo de Deus, que estava pregando o evangelho. Paulo participou daquele momento triste. Ele estava cego na sua ignorância, detestava o caminho. Mas quando Jesus o comissionou, falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? A partir daquele dia, irmãos, a vida desse homem foi transformada de tal forma, de tal sorte, que ele se tornou o maior pregador do evangelho, o maior missionário que nós já tivemos. Um homem que escreveu mais da metade do Novo Testamento. Alguém desprovido de qualquer reserva, quando o assunto era Cristo, quando o assunto é o reino de Deus. É ele que está dando esses conselhos para Timóteo, e que nós estamos pegando esses conselhos para nós. Ele é o apóstolo dos gentios. E por fim, o apóstolo Paulo, ele guardou a fé. Ele fala: eu guardei a fé. Ele guardou como seu maior tesouro. E como eu falei, nem sempre ele teve essa fé. Ele foi chamado depois. Depois de ser perseguidor, teve uma dramática conversão, ele guarda a fé até o final. Suporta tudo por amor do evangelho, como ele mesmo diz em 2 Coríntios 11. Tudo faço, tudo suporto por amor do evangelho. Meus irmãos, estejam dispostos, se preciso for, a sofrer por Cristo e até mesmo dar sua própria vida pelo Senhor. Lute o bom combate, termine a sua carreira cristã com dignidade, guarde a sua fé, aquela que Jesus te deu. Você é privilegiado porque você ouviu o evangelho e porque você creu no evangelho e porque hoje você desfruta de comunhão, de intimidade, de acesso ao trono de graça de Deus. Você teve perdão de pecados. Você faz parte da igreja de Cristo na terra. E você tem a promessa da vida eterna e de estar para sempre com o Senhor. Somos privilegiados. Guarde isso no seu coração. Guarde essa fé. Combata o bom combate. Termine sua carreira com dignidade, honrando a Cristo, se esmerando pelo Senhor. Porque a recompensa vai ser muito grande naquele dia. Nós concluímos esse sermão afirmando que devemos servir a Cristo com extremo temor, zelo, amor e dedicação. Que precisamos ser fiéis proclamadores do evangelho, mesmo em tempos difíceis. Não é pregar somente quando tudo está tranquilo, mas também nos tempos difíceis, pregar o evangelho. E que nós devemos, irmãos, cumprir até o final da nossa vida, o chamado que Deus nos deu, aquilo que Cristo tem nos colocado, aguardando o dia que o Senhor retornará e julgará todas as pessoas, aqueles que já morreram, os que estiverem vivos, todos serão julgados pelo reto juiz, que é o Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador amado. Que Deus assim nos abençoe e nos faça realmente ser sal nessa terra e ser luz nesse mundo. Amém.